Olá pessoal, tudo bem? Sou Carolina, mediadora de Química do Polo de Campo Grande, Janete Manarino, e hoje eu vim resolver questões de soluções com vocês, vamos lá? Bem, na questão 1 eu já trago aqui uma questão do Enem, tá? E eu sempre falo para as minhas alunas e para os meus alunos focarem, principalmente numa questão do Enem, para focarem no comando da questão. Então, a gente já vai dar uma olhadinha aqui no comando da questão, tá? E caso a gente precise, a gente volta no texto. Combinado? Bem, suponha que uma pessoa, para adoçar o cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, cuja massa molar é igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Bom, a gente está querendo aí, né, uma concentração molar, né, uma molaridade. A gente aprendeu isso aí nas aulas de soluções do PVS. Bem, eu sempre comento com vocês que é muito importante a gente gastar um tempinho aqui na organização do que a gente tem e do que a gente quer, tá? Então, eu listei os dados da questão, que foram a massa da sacarose, a massa molar da própria sacarose, o volume da solução, né, que vai ser o nosso cafezinho, e o que a gente quer é a concentração final em mol por litro. A gente vai resolver essa questão por duas formas, por regra de 3 e depois por fórmula. Daí você escolhe a forma como você se sente mais confortável, combinado? Bem, quando a gente fala de massa molar, vamos relembrar aqui um pouquinho, a gente está falando da massa que existe em 1 mol, certo? Então, 1 mol de sacarose tem 342 gramas, é o que diz a nossa massa molar. Mas a massa que a gente está usando não é de 342 gramas, é de 3,42 gramas. Beleza, então vou colocar massa embaixo de massa. Eu vou organizar de forma que eu encontre a quantidade de mol de sacarose, ok? Essa vai ser a minha incógnita. Coração. Quanto vale coração? Multiplicando cruzado aí, ou fazendo aquele nosso macete de observar o que acontece de um lado e o que acontece do outro, nós calculamos o valor de coração, que é 10 elevado a menos 2 mol de sacarose, ok? Então, já encontramos a quantidade de matéria que a gente tem. Ok. Agora, onde está essa quantidade de matéria, né? Essa quantidade de matéria, que é 10 a menos 2 mol de sacarose, está em 5 vezes 10 a menos 2 litros. Vamos lembrar que o nosso volume a gente tem que passar de ml para litro, combinado? Ora, se eu quero descobrir a concentração molar, eu quero saber quantos mols tem em 1 litro da solução. Legal, então eu já sei que eu tenho 10 a menos 2 mol de sacarose em 5 vezes 10 a menos 2 litros da solução, tudo bem? Que é a quantidade que está lá na xicrinha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 1 litro aqui embaixo desse volume que eu conheço e descobrir a quantidade em mol que eu não conheço. Com isso, eu vou encontrar 0,2 mol de sacarose. Então, eu já tenho a minha resposta. Eu já tenho 0,2 mol de sacarose em 1 litro de solução. Eu posso dizer que a minha concentração molar, ou molaridade, é igual a 0,2 mol por litro. Essa opção existe e está na letra B. Vamos fazer agora por fórmula. E a organização é exatamente a mesma, tá? Ok. Quais as fórmulas que a gente pode usar? As fórmulas que relacionem o que você tem e o que você quer. É a melhor forma de decidir qual é a fórmula que você vai usar. Então, eu vou considerar a molaridade igual a número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. O que eu tenho e o que eu não tenho aqui, né? Eu tenho o número de mols de soluto
Eu ainda não tenho, mas eu posso calcular. Como que eu posso calcular? Lembra lá da estequiometria que número de mols é igual a massa sobre massa molar? Massa você tem. E massa molar você também tem. Então, você vai poder calcular esse número de mols aí. Você pode aplicar a segunda equação na primeira, fazendo as devidas substituições. Como é que isso vai ficar? Vai ficar assim, ó. Molaridade, que é o Mzão, vai ser igual a massa dividido por massa molar vezes volume, ok? Daí, se molaridade é o que eu quero, basta eu substituir os valores. Massa, massa molar e volume. Tudo isso eu tenho. Então, eu aplico os valores e chego no mesmo valor de 0,2 mol por litro, opção B, como do outro jeito que nós fizemos. Precisa dar o mesmo resultado, senão tem alguma coisa errada. Agora vamos para a questão 2. Ok, uma questão da UERJ. A UERJ adora um gráfico, né? Uma análise de gráfico. Então, a gente já vê um gráfico aí, a gente vai precisar da leitura desse gráfico, ok? Bom, um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica. Já pega e já anota esse dado, utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório. Temos os sais X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser igual a 20 graus Celsius. Importante isso, hein? Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água, também muito importante. A massa de soluto necessária em gramas para o preparo da solução equivale a... Bem, como sempre, vamos organizar o que temos e o que queremos. Legal. Então, nós temos que é um sal de dissolução exotérmica. Nós temos a massa da solução, que a gente já vai passar para gramas, tá? A solubilidade no gráfico dada em gramas do soluto por 100 gramas de água, né? Foi dito ao final. E o que a gente quer? A gente quer a massa do soluto em gramas necessária para preparar a solução. Bem, primeiro eu tenho que escolher entre esses 3 sais para poder ler a curva de um determinado sal, né? Legal. Mas a questão diz que é uma dissolução exotérmica, né? O que isso quer dizer? Exo não dá ideia de para fora, né? Legal. Então, o sal que o laboratorista quer é um sal que libera calor, que esfria, tá? Para se solubilizar melhor, ok? Então, quando esse sal esquenta, ele tem a solubilidade diminuída. Então, onde que a gente observa isso aqui? No X, a gente observa que a solubilidade cai conforme a temperatura vai caindo. Observa, 10, 20, 30, 40, a temperatura está crescendo para a direita. Conforme a temperatura cresce, olha o que acontece com a solubilidade. Ela diminui. É uma curva que decresce, tudo bem? Então, esse é o que a gente vai escolher. Bem, agora, a gente sabe que é o X, e a gente vai fazer a leitura do gráfico. A 20 graus Celsius, que é a temperatura marcada no que a gente tem, eu vou observar aqui o que a gente tem do lado esquerdo. O que a gente tem no eixo dos Y? 20 graus Celsius eu encontro aqui no eixo dos X. Legal. Então, quando eu observo aqui, ó, no eixo do Y, eu tenho uma solubilidade de 10. Mas 10 o que, Carol? 10 gramas do soluto por 100 gramas de água. Essa é a leitura, né? A gente foi guiado para fazer esse tipo de leitura. Mas a questão, ela fala em massa da solução. Vamos lembrar que a solução, ela é uma mistura de soluto e de solvente, né? Então, no gráfico eu consigo ler
massa de soluto, né, em gramas, por 100 gramas de água, né? Só que eu preciso amarrar isso numa massa da solução. Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu preciso somar, para ter a massa da solução, eu preciso somar a massa do soluto e a massa do solvente. Legal. Eu já sei que são 10 gramas do soluto por 100 gramas de água. Isso a questão amarrou para mim. Então, eu já sei que são 10 mais 100. 10 mais 100 é 110. Ah, então entendi. Eu vou ter 10 gramas do soluto para 110 gramas da solução. Se o que eu quero é uma massa necessária para o preparo de 1,1 kg de solução, eu vou passar isso para gramas, porque tudo que eu estou analisando está em gramas. Então, o que eu vou ter num próximo passo? Eu vou ter a massa da solução que eu quero em gramas, que eu vou colocar aqui, ó, embaixo da massa da solução. Daí, eu vou calcular a massa de soluto referente a essa massa de solução, ok? Calculamos aí, fazendo a regrinha de 3, 100 gramas de soluto, que está na nossa opção letra A. Agora, a gente vai fazer de outro jeito. A primeira análise é igualzinha, a escolha do gráfico, a escolha da curva, tudo igual, ok? A única coisa que vai mudar é a última parte, combinado? Bem, observando o gráfico novamente, percebemos que a 20 graus Celsius nós temos lá 10 gramas de soluto por 100 gramas de água, né? Ok, eu vou fazer, né? Eu vou executar essa divisão aqui e eu vou obter uma razão, tá? Essa razão, ela é fixa quando eu fixo a temperatura, ok? Legal. Bem, o que eu vou ter aqui? 10 gramas de soluto dividido por 110 gramas da solução. Foi o que nós combinamos. Solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso deu 110. Daí, executando a conta, eu vou ter aí uma razão de 1 para 11, ok? E isso é fixo desde que você fixe essa temperatura. Legal. Se eu tenho 1 para 11 como dado fixo, eu vou fazer 1 para 11 que está relacionado a uma massa que eu não conheço de soluto para uma massa conhecida de solução. Daí, executando essa continha aqui, ó, coração, que é a nossa incógnita, continua sendo 100 gramas de soluto, que está lá na nossa letra A. Bem, então vamos para a questão 3, eu vou ler com vocês, tá? Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela solubilização do ácido nítrico em etanol. Um laboratório de análises metalúrgicas dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração 60% massa-massa e densidade 1,4 kg por litro. O volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de solução nital. Com base nas informações, a concentração de ácido nítrico em gramas por litro na solução nital é igual a... Bem, é uma questão da UERJ, e aí eu posso dizer que o que costuma acontecer numa questão como essa é a aluna ou o aluno fazer uma porção de contas e depois nem saber o que fazer com o resultado dessas contas. Já aconteceu com você? Então, para a gente mudar esse quadro, eu sugiro que a gente comece a desenhar, fazer um esquema e traçar uma rota antes de fazer qualquer conta, tudo bem? Então, é assim que a gente vai começar a fazer a nossa questão, combinado? Então, tá lá. O que a gente precisa saber é que foi usada uma solução aquosa de ácido nítrico, né? Então, é uma solução que contém água e ácido nítrico. Pegamos um pouquinho, um cadinho dessa solução, no caso foram 2 ml, e colocamos num outro potinho, tá? Daí, nós completamos esse volume, que já era de 2 ml, com etanol. Com isso, nós formamos o nital, tá?
O que pode confundir nessa questão é que a gente usa uma solução aquosa de ácido nítrico e é perguntado sobre a concentração em gramas por litro do ácido nítrico. Mas esse ácido nítrico da pergunta é um ácido nítrico puro. Então, eu quero saber quanto tem em gramas por litro do ácido nítrico puro. Tudo bem? Então, vamos entender quais dados a gente vai utilizar, tá? Para resolver essa questão, para percorrer esse caminho até chegar na resposta certa, tá bom? Bem, então vamos começar como sempre, definindo o que a gente tem e o que a gente quer, né? Nessa questão, eu tenho porcentagem em massa-massa da solução aquosa de ácido nítrico, então eu tenho a relação entre o ácido nítrico puro e a solução como um todo, eu tenho a densidade da solução de ácido nítrico, a solução aquosa, e eu tenho o volume de solução de ácido nítrico que eu vou usar, que são os tais 2 ml. Eu também tenho o volume final de Nital, que é depois que eu adicionei o etanol, tudo bem? Eu quero a concentração comum, que é a concentração em gramas por litro, já lá da solução de Nital, a última. Legal? Bem, daí qual é o próximo passo, né? A gente vai pegar 2 ml dessa solução que tem água e também tem ácido nítrico, tá? Para entender o quanto de ácido nítrico puro eu tenho aí dentro, tudo bem? Então, a gente vai usar os 3 primeiros dados para isso. Ok. O que a densidade, né, de uma solução traz para a gente? É como se a gente pesasse essa solução, né? Pesasse 1 litro dessa solução e soubesse exatamente a massa que 1 litro dessa solução tem, tá? Legal. E aí eu tenho que 1 litro dessa solução, que é a mesma coisa que 1000 ml, pesa 1,4 quilos, que é a mesma coisa que 1.400 gramas. Então, sendo assim, 2 ml dessa solução vai pesar quanto? Tá? Então, eu só estou fazendo aqui uma relação simples para descobrir a massa que tem 2 ml dessa solução, que é justamente aquele cadinho que eu transfiro para o outro recipiente. Legal. Isso é a massa que uma solução aquosa tem, mas eu contei para vocês que dentro dessa solução aquosa a gente tem, obviamente, água e o ácido nítrico. Agora eu quero saber, dentro dessa massa, qual é a quantidade de ácido nítrico puro. Dá para saber? Dá para saber usando a porcentagem massa-massa. Então, ela vai contar para a gente, dentro de uma massa total de ácido nítrico, tá? De solução de ácido nítrico, solução aquosa, quando eu tenho só do ácido nítrico ali dentro. Então, eu tenho 60 gramas do ácido nítrico puro dentro de 100 gramas de solução. O porcentagem massa-massa significa isso, né? 60 gramas de ácido nítrico puro para 100 gramas de solução. E quando eu tenho 2,8 gramas de solução, que é o valor que eu acabei de calcular, eu vou ter quanto de ácido nítrico puro? Então, fazendo essa continha, 1,68 gramas de ácido nítrico puro. Isso muito me interessa, porque é esse ácido nítrico puro que eu vou utilizar para descobrir a concentração dele em gramas por litro. Tudo bem? Então, até aqui a gente já sabe que 2 ml da solução como um todo tem 1,68 gramas de ácido nítrico puro. Como eu disse antes, para produzir o Nital, o que a gente tem que fazer? A gente tem que completar com o etanol. Legal. Eu vou completar até 100 ml. Então, eu sei exatamente quanto eu tenho de ácido nítrico puro nesses 100 ml de Nital. Eu não adicionei mais nada de ácido nítrico. Então, eu estou só diluindo, tudo bem? Eu só estou adicionando solvente, tá? Em geral, esse solvente é água, mas ele pode ser etanol também. Então, eu estou diluindo, eu posso garantir que nesses 100 ml ainda permanece 1,68 gramas de ácido nítrico puro. Mas eu não quero saber quanto eu tenho de massa em gramas em 100 ml de Nital. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o quê?
Qual é a concentração comum? E a concentração comum, ela é dada em gramas por litro. Ah, então ficou muito fácil agora. Eu sei quanto eu tenho de ácido nítrico puro em 100 ml. Dá para saber em litro? Claro que dá. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Se em 100 ml de Nital tem 1,68 gramas de ácido nítrico puro, em 1000 ml, que é 1 litro, que é o que a gente quer, vai ter quanto? Vai ter 16,8 gramas de ácido nítrico puro. Então, a resposta que a gente quer é 16,8 gramas por litro de ácido nítrico puro no Nital. E isso é a nossa opção letra C, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí, curte, compartilha com seus amigos do PVS. E qualquer dúvida, além de poder comentar aí e perguntar, você pode também procurar o mediador e a mediadora de química do seu polo, tá bom? Um abraço e até a próxima.